Colaborador solicita auxílio para dependência química. É a mesma coisa, encaminhado para o ambulatório. Bom, questão de relato de sintomas de ansiedade, falta de ar, pânico para vir ao trabalho. Procurou o médico e indicou o tratamento. Colaborador com problemas com o sênior, é um líder de produção ali, deles mesmo, operador. A situação se agravou após iniciar a faculdade, não consegue dormir à tarde, tem faltas e potencializou a dificuldade com o sênior. Colaborador com sintomas depressivos, desmotivado, sem paciência com a filha, com a esposa. Então, a questão familiar, né? Com frequência apresenta falta de ar, formigamento, palpitações, suspeita de síndrome do pânico. Foi encaminhado para avaliação. Então, o colaborador foi para o 3º turno, teve desentendimento com o supervisor, crise de pânico, mesma linha, né? Aqui, novamente, estava no ponto de ônibus, quando foi abordado por policiais, ameaças, etc., sem condições de trabalhar. Simplesmente solicita a mudança para o 1º turno, sem grandes justificativas. Veio pedir ajuda, não dorme, perdeu peso, tem consulta com a psicóloga. Estava no ambulatório nervosa, não consegue dormir, se alimenta mal, resfriada, não pode tomar medicamentos, solicita mudança de turno. Então, a caminho do trabalho, foi atropelado, agredido, avaliação no Hospital Cajuru. Outra situação familiar, né? A esposa tem câncer de mama, precisa acompanhá-la no hospital, diz que se mudar de turno, ela pode fazer o tratamento. Então, solicita a mudança do 3º turno para o 1º turno, tem filhos gêmeos, a esposa trabalha fora, passa por dificuldades no relacionamento conjugal. Já se separaram e a mudança de turno é muito importante. Aqui eu coloquei exatamente como foi o registro da assistente social, tá? Só para vocês entenderem como que é essa realidade. Vem sentindo falta de ar, formigamentos, ansiedade, deprimido. 2 vezes esteve no hospital. A pedido do supervisor do 2º turno, mudou para o 3º turno, não adaptou-se, não consegue dormir, nervoso, deprimido, infecção, falta alguns dias, tem medo de ser demitido. Não consegue dormir durante o dia. Zolpidem. Olha o Zolpidem. Não faz efeito. Irritado, raciocínio lento, perda de apetite, dor no estômago. Tem solicitação médica para mudança de turno. Está em acompanhamento médico. Estava aguardando o ônibus, mesma história. 4 assaltantes, né? Enfim, teve que fazer uma cirurgia no ombro por questão de agressão física. Operador sênior, problemas familiares, solicita troca de turno. Relata dificuldade para dormir, intolerante com os colegas, a namorada já percebeu a alteração do humor, tudo isso vem incomodando muito, gosta muito de trabalhar aqui. Solicita mudança para o 1º turno, pois sua esposa vai ganhar neném em março e gostaria de estar mais presente. Também já foi assaltada. A casa já foi assaltada, ainda tem isso, né? A casa já foi assaltada e a família fica sozinha em casa, né? Além da pessoa, também tem a família, né? Foi assaltado aqui também, levaram o carro, etc. Bom, então, assim, tudo isso, assim, eu trouxe para vocês o que realmente chamou mais atenção para a gente. Questão de dependência química, neste horário, maior do que nos outros horários, sim. Talvez por uma questão própria que foi relatado, simplesmente o aumento da incidência. Também um acesso mais fácil, porque a fábrica à noite é escuro, tem menos gerentes, menos gente. A gente sabe que isso pode acontecer dentro da fábrica. A questão de transtornos psiquiátricos, então, o transtorno do pânico foi comum no 3º turno. A gente precisou aprender a manejar melhor isso. Essas agressões também não é a nossa rotina, né, do dia a dia, de assaltado, esperando ônibus, etc. A gente teve vários casos ali, como vocês puderam ver, de agressão física mesmo, né? E a situação familiar, então, de cada pessoa tem uma estrutura. Então, o neném, a família, sozinho, etc, etc, etc. Então, assim, o que eu julgo importante, a gente vai ter que lidar com essa situação, nesse caso não tem opção. Então,
principalmente, ter uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada, entender desses conceitos para poder dar suporte para essas pessoas. Porque você imagina essas pessoas todas num horário noturno e sem suporte, o que acontece? Uma estrutura, então, da empresa voltada para atender essas pessoas, com suporte, nutrição e atividade física, serviço social, psicologia, essencial. Os protocolos, então, no sentido de, ok, o que a gente deve fazer com essas pessoas, então, a gente tinha estabelecido, então, casos de dependência vai para esse fluxo, casos psiquiátricos vai para esse fluxo. O médico que está no terceiro turno, ele é um médico que ele tem que saber qual é a rede credenciada dele naquele horário, que não é igual. Então, por exemplo, a nossa referência de ortopedia diurna é o Hospital Vitória. No terceiro turno, o Hospital Vitória não tem ortopedista. Então, tudo isso tem que ser visto para a gente poder atender adequadamente nesse horário. Então, mesmo os protocolos que a gente já tem há muito tempo, que estão consolidados, tiveram que ser revistos para esse horário, especificamente. E uma proximidade bastante com as chefias, né? Então, o papel da chefia nesse contexto, bem essencial mesmo. Eles também como pacientes, mas principalmente atendendo aos operadores, que é o volume grande. Então, esses contatos, explicar. Em alguns momentos foi necessário, sim, mudança de horário. Por exemplo, todos os casos de dependência química, quando retornavam para a empresa, retornavam no primeiro turno. Isso foi um dos protocolos que a gente criou para poder atender melhor essas pessoas, ter uma vigilância melhor, ter a chefia mais próxima. Então, esse foi, por exemplo, um dos pontos que a gente adequou para tratamento de dependência química. E é isso. Então, essa foi a nossa experiência. Desde julho do ano passado, a gente não tem mais esse turno de trabalho, mas a gente aprendeu bastante coisa e para poder ajudar vocês também a estarem preparados para esse horário de trabalho do que a gente viveu. Nenhuma colocação, pessoal? Uma pergunta? Nada, nada, nada? Você vai fazer 1000 perguntas. Então, vamos lá. Muito obrigado, doutora Lívia, pela sua fantástica explanação, porque é a realidade da vida. Uhum. Infelizmente, nem todas as empresas têm a estrutura que a Renault consegue dar, mas quando consegue, tem que fazer mesmo, porque tem que cuidar das pessoas. E a gente sabe que as pessoas no terceiro turno adoecem diferente das pessoas do primeiro turno. E outra coisa que eu gostaria de comentar e elogiar é que a senhora colocou um critério muito bacana. Por exemplo, dependência química retornou, ele vai para o primeiro turno. Né? Então, esse tipo de critério dentro da empresa é uma coisa que ajuda muito. Né? E uma vez que você já forneceu um tratamento, a pessoa já voltou, eu entendo também, porque quando você tem terceiro turno de dependência química, há uma dificuldade de demitir. E por questões sempre alegado de discriminação, mas uma vez que você deu o tratamento, trouxe o primeiro turno, não está discriminando, certo? Então, a pergunta é a seguinte, além dessa questão da dependência química, houve algum outro caso? Qual que é o momento de trazer a pessoa do terceiro turno? Porque todas essas pessoas aí que foram lá na assistência social, provavelmente chegaram no departamento médico. Sim, todas. Qual seria o critério para trazer essas pessoas de volta no primeiro turno? Falar, olha, puxa, aconselhamos, do ponto de vista médico, que realmente mude de turno. Casos assim, realmente de tratamento psiquiátrico que requer medicações, por exemplo, eram alguns casos que a gente buscava trazer mais próximo, desde a dependência, mas mesmo transtornos, esses casos, alguns a gente trazia para o primeiro turno. Talvez temporariamente, às vezes definitivamente, também tem isso, às vezes por um período e volta para o terceiro turno. Casos de má adaptação mesmo, assim, muito claros e avaliados pelo médico, até pelo psiquiatra, que realmente tem uma dificuldade muito grande, a gente fazia a tentativa, sim. A gente trabalhava muito em vamos tentar. É claro que não está nas nossas mãos somente essa decisão. A gente precisa falar com as áreas, enfim, com as gerências, para poder fazer uma mudança dessas. Porque para você trazer uma pessoa do terceiro turno para o primeiro, alguém tem que ir para o terceiro, tá? Então, muita gente usava isso. Será que não tem alguém que gostaria de trocar com você?
E eles corriam um pouco atrás também nessa situação. Mas bem individualizado, assim, mais de rotina, de protocolo, questão de dependência química e tratamentos psiquiátricos, assim, com medicações, com situações, ou que precisasse, por exemplo, que o próprio psiquiatra entendesse que a questão do sono à noite era mais interessante, mas mais nessa linha. Os outros casos familiares, etc., mais individualizado. Tratava também, foi possível, teve alterações, mas mais aí caso a caso, para entender se, por exemplo, a esposa teve filho, bastante gente tem filho lá, né? Porque eles têm 20 e poucos anos, 30 anos, então realmente não dá para atender todas as pessoas. A gente sempre colocava assim que a gente faz nosso papel, dispõe do que for necessário de orientação, tenta em alguns momentos que há um interesse da gestão também de fazer essa troca, mas de rotina, dependência e psiquiátricos é o que a gente mais recomendava assim, fortemente, as mudanças. Obrigado. É a impressão que a gente tem também. Né? Alguém mais? Eu vou fazer uma pergunta, talvez aos dois. Nesses estudos que vocês fizeram, existe algum horário pré-determinado para que você possa definir como um turno especificamente, para início de um turno? Especificamente falando da noite, tá? O que seria um turno? Das 19, das 20, por aí afora? Existe alguma coisa que defina? Que seria melhor? Que seria melhor, exatamente isso. Porque na Renault, a Renault determinou o turno, eles tiveram a preocupação de chamar a saúde ocupacional, perguntar qual seria o melhor horário, eles determinaram, a partir de agora vai ter outro turno, entendeu? Essa é a ideia. Se a gente tem algum estudo, algum trabalho para chegar nas empresas e, vocês querem fazer o terceiro turno? Então a gente recomenda que o terceiro turno seja daqui para diante. Assim vai. Existe alguma coisa? Da nossa parte, não tem um envolvimento nesse sentido, é um padrão do grupo. Assim, no mundo inteiro, basicamente trabalha nos mesmos horários de trabalho, de turno. O que eu sei que tem é a recomendação de reduzir uma hora de trabalho, que daí é mais jurídica, tá? Não sei se o Dr. Rogério pensa. Eles trabalham uma hora a menos, que é uma das questões relacionadas ao terceiro turno, eles trabalham uma hora a menos do que os outros turnos. Só isso que eu sei de recomendação, mas não que saiu da nossa parte. Recomendação médica, não. Foi uma questão de volume. Temos que produzir 60 carros por hora e assim foi uma determinação da empresa. A gente criou a estrutura para adaptar isso, né? Como a gente já estava falando anteriormente, se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, o que determina o sono da noite é a luz. Pronto. Sim, mas para a indução do sono é a luz. É a luz que vai regular a secreção da melatonina pelo núcleo supraquiasmático. Então, isso é o principal norteador. Tá? Então, se a gente vê que no próprio Brasil tem várias faixas diferentes de luz, isso pode ser um dos critérios. O próprio horário de verão, né? Ele tem uma influência no nosso sono. Quem que não sente no começo dos dias do horário de verão que desregula um pouquinho o nosso sono? Isso é 1 hora, né? Então, se a gente vê mundo, por exemplo, como a Lívia falou, o padrão da empresa é aquele horário. É uma demanda pela produção. Se for ver, 24 horas vai ter alguém trabalhando. Então, tem que se fazer em faixas e pronto. Agora, como eu estava dizendo, nos polos da Terra, mais próximo aos polos, a gente tem em alguns períodos do ano quase nada de noite. Em outros períodos, o tempo todo de escuro. E não é raro a gente ver alguma pessoa que migra para um lugar desses e tem um distúrbio depressivo fantástico, só pela luz. Então, realmente, a luz ela influencia muito, mas de horário específico, eu acho que, do ponto de vista fisiológico, eu me guiaria pela luz. Então, começa às 10, começa à meia-noite, né? E o tempo de jornada, né? Evidente. Oi? No horário final. Isso. Perfeito. O melhor é terminar onde ainda está escuro.
Para a fisiologia, esse é o melhor. Porque aí ele sai da fábrica e não pega a influência do sol. Então, o ideal é sempre terminar onde... Ideal mesmo é quando ele chegar em casa ainda estiver escuro. Esse é o ideal, né? Então, do ponto de vista fisiológico, sei lá, 5 da manhã, acabar o turno, esse seria, ao meu ver, o melhor. Não é tão ruim, muito melhor do que terminar às 7. Isso com certeza. Tá? Tá certo. Sem problema. Bom, pois não, vou lá. Qual que é a orientação de vocês para, por exemplo, uma gestante que a princípio não é uma gestante de alto risco e vem para o ambulatório pedindo para fazer a mudança de turno, justamente por causa dessas alterações fisiológicas que estão relacionadas com o trabalho do turno e com as alterações fisiológicas da gestação? Vocês direcionam da medicina do trabalho para a empresa uma solicitação de mudança de turno? Qual que é a conduta de vocês? Assim, a gente teve gestantes no 3º turno, tem ainda, porque a gente tem alguns funcionários. Então, não tem uma determinação de protocolo, toda gestante tem que mudar de horário, isso não tem. Se vier uma solicitação dela e realmente tiver um desconforto, a gente sempre vai tentar acomodar para o conforto da pessoa, com certeza. Se tiver uma solicitação dela com uma dificuldade muito grande, com sintomas, a gente vai fazer esse pedido, sim, para a empresa. E quando fica uma coisa rotineira do gineco estar encaminhando diversos colaboradores e a empresa já tem dificuldade para esse tipo de remanejamento? O que eu te digo assim é que a gente não tem muitas mulheres, então eu não tenho muito como te falar, entende? A gente tem 10% da empresa de mulheres, então não é a minha rotina lidar com isso. Foram poucos casos, é fácil, para mim hoje é fácil de manejar essa situação, porque não tem tantas, né? Talvez uma empresa fortemente feminina vai ter que pensar de outra forma, que aí tem que... O Guilherme tem uma experiência aí de enfermeiras, de repente pode... Então, assim, tem uma máxima na medicina que a gente não pode nunca esquecer. Gravidez não é doença. Ponto. Ponto. Isso vale para demissional, isso vale para tudo. Não é doença. Do ponto de vista médico, não é doença. Se chegar uma pessoa grávida na tua empresa, e, claro, não tiver um agente que vai fazer mal ao bebê, você vai dar inapto para ela estar grávida? Não. Você vai inapto por dar demissão? Não. A parte jurídica é outra coisa. Ela ser reintegrada, tudo, ela tem que saber os direitos dela, isso é outra coisa. Mas do ponto de vista médico, não é doença. Ponto final. Empresa onde eu trabalho, 85% da mão de obra é feminina. Já trabalhei em empresa que é 10%. Não tenho esse tipo de problema. Dificilmente. O que existe, e não é só na gestação, em outras condições, às vezes, o funcionário ele responsabiliza uma situação específica por um problema que a pessoa está passando. E, às vezes, essa correlação que para ela é muito direta, às vezes não existe. Entendeu? Outras vezes existe. Por isso que tem que ser visto caso a caso. Mas o fato de estar grávida não é uma contraindicação para trabalhar à noite. Isso de maneira nenhuma. Não vejo essa contraindicação. E carta de colega, é o que eu já falei antes, tá? Não é obrigação do médico do trabalho, primeiro, eu acho, na minha opinião, não ser médico triador, isso é a primeira coisa. Que é aquele médico do trabalho que chega, tá com dor no ombro, vai para o ortopedista. Tá com dor no estômago, vai para o gastro. Tá com dor de cabeça, vai para o neuro. Amigo, se o médico do trabalho virar isso aí, não precisa de médico. Aí você pode colocar uma assistente social ali que vai fazer o mesmo trabalho. Então, isso é a primeira coisa, não pode ser um triador. Segunda coisa, ele tem que ter domínio sobre o seu próprio ambiente de trabalho. Ele tem que saber o que tem dentro da empresa, ele tem que saber o que os funcionários fazem. Só assim ele pode dizer o que aquele funcionário pode ou não fazer. Como que alguém pode ser o melhor neurologista do mundo, o melhor obstetra do mundo? Ele não sabe o que aquela pessoa faz. Ele não foi naquela empresa. Como que ele vai dizer se ele pode ou não fazer alguma coisa? O que os médicos assistentes fazem, que eu acho muito interessante, é restrição contra alguma atividade específica. Por exemplo, foi operado de ombro. Aí a restrição do ortopedista é assim, não deve realizar uma abdução acima de 45 graus com o membro superior direito durante 3 meses. Isso ele pode fazer.
Agora, ele não pode exercer a atividade que ele exerce, ele não pode fazer porque ele não sabe que ele exerce. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tiver médicos assistentes, que são parceiros, que trabalham com a gente, é importante orientar eles dessa maneira. Gestante. É uma gestação de risco. Ela não pode, por exemplo, transportar a carga nem manipular a carga acima de 8 quilos. Isso ele pode escrever. Né? Mas o que isso representa na atividade dela depende. Se ela é uma secretária, ela não tem restrição nenhuma com isso. Nenhuma. Entende? Eu penso dessa maneira. Totalmente. A gente também trabalha da mesma forma. Então, recebe orientações, eu falo assim, nós podemos muitas vezes concordar, muitas vezes discordar, e eu pratico isso. Às vezes o próprio funcionário fala, não, mas foi o cardiologista que falou, exatamente o que o Guilherme falou, mas o cardiologista não tem o conhecimento que eu tenho sobre a condição de trabalho aqui, ou simplesmente eu não concordo com ele tecnicamente como médica também, isso eu aprendi com o Dr. Rogério bastante. Que nós temos essa autonomia de se definir pelos nossos pacientes. Dentro da empresa, a nossa opinião é mais importante do que o do médico assistente. Ele vai ser uma ajuda, muitas vezes, uma orientação, um apoio. Por isso que é importante ter parceiros. Mas não é determinante numa situação. Se a gente achar que é uma condição muito fora, que não tem uma determinação clínica, que é uma carta, não pode exercer atividade, isso não, para mim, como se eu não tivesse recebido essa carta. Simples assim. E uma outra coisa, para fechar essa nossa conversa, que eu acho que é interessante. A gente está falando da medicina do trabalho, né? Da gente concordar ou não concordar. Mas na medicina em geral, pessoal, pegue um mesmo paciente, tá? Que tenha um transtorno psiquiátrico e leve ele em 10 psiquiatras diferentes. Quantos diagnósticos você vai ter? Pode ter até 10 diagnósticos diferentes. Tá? Você vai dizer que os 10 estão errados? Não é uma visão que cada um deles tem. Isso faz parte. Tem muitos quadros que a gente não tem como ser tão objetivo. Vai ter uma individualidade. Da mesma maneira que um psiquiatra pode discordar do outro, quem dirá nós que estamos dentro daquele ambiente de trabalho, vendo tudo aquilo, em contraposição a um colega que nunca visitou aquele ambiente. Eu acho que é muito natural essas discordâncias acontecerem. Tá? E a gente tem que estar seguro nisso, viu, pessoal? Quando a gente está seguro em alguma coisa, a gente tem que emitir o nosso parecer, a gente está fundamentado. Quando a gente não está, aí a gente tem que pesquisar melhor. Mas quando a gente está, né, a gente tem que estar seguro, não tem o que ficar temendo. Hoje em dia, a medicina defensiva está muito dentro da gente, pelos processos, pelas dificuldades, né? Isso às vezes é uma coisa que tem que nos alertar, mas não pode ser impeditivo da gente trabalhar, pessoal. Senão daqui a pouco a gente não está com medo de assinar qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com cautela. Complementando, seguindo a linha de raciocínio dos dois, eu também dou a minha opinião. Eu acho que essa dificuldade que talvez você esteja tendo na tua empresa seja muito daquilo que no começo, há tempos atrás, eu imaginava. Não, ele tem um laudo do especialista. Mas é o que eles falaram. O especialista tem uma visão. Nós temos outra. Então, qual é a nossa função? Doutor, tem um laudo teu aqui, está acontecendo assim, assado, cozido frito. Me explica isso. Eu tenho uma visão diferente da tua. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir atrás do colega que emitiu o laudo para tirar isso a limpo. Porque pode ser, realmente, a gente sabe que isso, infelizmente, tem o coleguinha especialista que é o famoso quebra-galho de funcionário. E a gente não pode agir dessa maneira. Então, nós temos, sim, a obrigação de tirar essa história limpo. É importante o parecer do especialista? Mas a palavra do especialista não é a última palavra. Nós temos que filtrar isso aí. Nós temos que ir atrás. Então, colega, olha, não concordo com esse teu laudo. Acontece assim, assado, cozido, frito, nós precisamos tirar isso limpo. Ok? Então, essa é a ideia. Vamos lá. O nome da perícia aqui. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Rogenski, eu sou um dos diretores aqui da Associação Paranaense. E atualmente eu trabalho só como perito já há uns 3 anos. Tenho tido muita casuística, a gente tem feito bastante perícia.
Então, a gente vê onde isso vai parar, né, do ponto de vista judicial. Então, e a gente conversa muito, porque um dos meus clientes é a Renault, a empresa onde a doutora Lívia trabalha, a gente troca bastante figurinha, a gente costuma dar bastante feedback, inclusive trabalhando preventivamente, e a gente vê essa questão do especialista, especialmente em terceiro turno, essas pessoas que estão... à noite os gatos são pardos. As pessoas adoecem diferente no terceiro turno. Eu tenho uma visão empírica sobre isso, mas que eu não vou falar agora porque não é o momento. Mas a questão legalista, porque você recebe um atestado de um especialista, a gente, como médico do trabalho, você é soberano na questão de decisão de aptidão. O parecer do especialista, ele vai te respaldar, ou às vezes não. Mas você tem que registrar a sua opinião. Se você acha que a pessoa está apta para fazer aquilo, você tem que registrar isso no prontuário médico e registrar e justificar. Então, a gestante, ela não é gestante de risco, ela já está acostumada a trabalhar no terceiro turno, e você justifica que, apesar dela pedir mudar de turno, você vai permanecer no terceiro turno porque você não vê indicação médica para isso, de uma maneira clara, né? Então, a carta que vem de fora, a gente tem que levar em conta porque isso vai virar documento depois de uma possível ação trabalhista. E é documento. E o que aconteceu, se eu telefonei, se eu me empenhei, se eu falei com o chefe, se não tiver registrado, não adiantou nada do ponto de vista legal, tá? Adiantou, você foi bom médico, você é uma pessoa bacana, mas daqui a 3 anos não adianta mais nada. Eu trabalho com mais de 2 centenas de advogados. Então, eu estou acostumado. Se eu chegar com... Cadê a evidência, né? Então, cada vez mais se fala em medicina baseada em evidências, e nós produzimos muitas evidências. Nós produzimos, às vezes, provas. E muito do que a gente registra no prontuário, do que a gente registra nos programas, como a doutora Lívia colocou ali, se eu fizer todos esses programas e não tiver isso registrado, assinado, e-mail hoje serve como prova, Então, o e-mail é uma coisa importantíssima. Você coloca um programa desse no e-mail e guarda. Então, tudo isso, mesmo que a pessoa tenha ficado doente do trabalho, e pelo que a doutora Lívia falou, e pela impressão que eu tenho também, a gente já conversou sobre isso, as pessoas adoecem muito mesmo psiquicamente no terceiro turno. Só que tem muito pânico, tem muita depressão, não é esses diagnósticos. A gente é obrigado a estudar psiquiatria, eu tenho feito muitas perícias, eu estou com um parceiro psicólogo agora que me acompanha juntos nas perícias, de tanta perícia que tem psiquiátrica. E a gente vê muito, por exemplo, reação aguda ao estresse, que é um diagnóstico pouco feito. E o que acontece? O cara está lá, perdeu um filho, um divórcio litigioso, uma coisa terrível, e ainda se encrencou com o chefe, o que é normal, porque ele está sofrendo, né? E ainda trabalha no terceiro turno. O que ele tem? Aí vem os diagnósticos. Não, ele tem uma reação aguda ao estresse, que tem cura. Dura 3, 6 meses. É uma doença que pode ser uma doença do trabalho, diferente de depressão, por carga psíquica e tal. Então, é importante para a gente, é difícil, mas a gente deve buscar o diagnóstico correto. E se for realmente uma reação aguda ao estresse, tem que ver se o turno está intervindo nisso também. E até quanto o turno pode estar intervindo. Então, a coisa não é tão simples quanto pode parecer. Você tem que ter... a Renault teve terceiro turno por pouco tempo. Para você ter uma análise epidemiológica e tal, com comparativo do terceiro turno com o primeiro turno, você tem que ter uma incidência grande, você tem que eliminar variáveis, não é fácil. Então, tudo isso que a gente está falando, que a doutora Lívia falou também, que eu estou colocando, é muito de experiência de literatura e empírica da gente. Mas a experiência empírica vale. A tua impressão, o teu feeling, vale. Tá? Então, é só para complementar. Eu acho, complementando o que o Rogério falou, só algumas observações que são importantes, né? Não é tão simples esse negócio de não aceitar um atestado ou uma declaração de outro colega. Nós precisamos ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, nós precisamos ver a legislação específica. Existe a legislação para trabalho da mulher, existe a legislação para trabalho do menor, existe a legislação para o trabalho noturno.
E aí o que você falou é uma coisa importante, que a gente tem que registrar isso. Quer dizer, a discordância, ela pode haver, mas ela tem que ter um fundamento. Seja científico, seja legal. Depois, nós precisamos ficar muito atentos que existem os acordos coletivos de trabalho e que têm força de legislação. Hoje eu faço assistência técnica para muitos colegas que estão sendo acionados na justiça porque eles foram simplesmente ler a CLT ou foram ler o regime jurídico único do servidor federal ou do servidor estadual, mas não se preocuparam em ler o que diz o acordo coletivo. E não são poucos os acordos coletivos no Brasil que dizem que o menor e a mulher não devem trabalhar à noite. Então é muito importante que você veja o que diz o acordo coletivo. Porque nos meus 35 anos de perícia, na Justiça Federal Trabalhista, na Previdenciária e na Justiça Comum, o que eu mais vi de colegas serem processados é colegas que não se atentaram àquilo que diz o acordo coletivo de trabalho. Então, o conhecimento técnico, ele tem tanta importância quanto o conhecimento legal. E depois, nós temos, mais recentemente, o Código de Ética Médica. Se nós lermos e lermos com atenção, nós não precisamos realmente ficar na defensiva, mas nós temos que ter base científica e base legal lá no CRM, quando o colega chega, que o outro que teve o seu atestado contestado apresentou lá. Então não sou contra discordar, mas você colocou muito bem. O que eu vejo é, eu sou médico de trabalho da empresa, ou eu sei o que é bom, ou eu sei o que é ruim para o trabalhador. Não é assim. Para nós discordarmos, por exemplo, se ele entende que a gestante não deve trabalhar de noite, nós temos que ter a base para isso na esfera legal, judiciário, e na esfera administrativa dos conselhos de medicina, fundamentarmos muito bem a nossa negativa. Eu não estou aqui fazendo defesa de colega de médicos assistentes. Mas uma luta que eu tenho há muitos anos é nós não podermos confundir ser médico do trabalho de ser médico da empresa. São coisas muito diferentes. O que eu posso passar para vocês de experiência, tanto de médico do trabalho que trabalhou em empresa, quanto de perícia, é que, na minha experiência, o número de empresas que foi defender o médico lá depois que ele contestou até agora, e eu posso dizer que só de assistência médica para médicos do trabalho eu fiz hoje que eu digo atualmente, eu tenho mais de 1.000, até hoje eu estou procurando uma empresa que foi defender o seu médico do trabalho quando virou ação judicial. A grande maioria que eu vi até hoje, não só não defendeu, como demitiu. Então, não é a questão de defesa lá do médico assistente. O que foi falado, entrar em contato, registrar o doutor Rogério, que atua como médico perito, nós temos que ter uma máxima que funciona no Poder Judiciário e em alguns outros órgãos. Prova documental é a rainha das provas. Prova testemunhal é a prostituta delas. E uma que se usa muito nas Forças Armadas. Duas coisas. Está no regulamento, ou seja, no nosso Código de Ética Médica. E segundo, o que não está escrito na justiça não tem valor jurídico. Então, é um assunto extremamente complexo que nós temos que, para contestar a opinião do colega, sabermos que nós temos que ter esses dois fundamentos, e que eu complemento com o terceiro. O fundamento legal, o fundamento científico e o fundamento ético.
senão nós temos problemas lá no futuro. Meu nome é Carlos Augusto Pereira Valger, eu sou médico do trabalho, médico perito, tenho mestrado na área de ergonomia e sou doutorando em bioética. Dr. Carlos, novamente, muito obrigado pela sua colocação. Foi muito interessante. Eu só prefiro também reforçar até o que o senhor falou. Então, assim, o que eu normalmente faço, agora eu vou falar da minha experiência pessoal. Tudo que eu faço, eu escrevo. E tudo que eu escrevo, aí é que é uma coisa mais interessante. Eu não só assino e carimbo. Eu peço para o paciente, para o funcionário, assinar embaixo. Em todas as minhas evoluções. Todas. Todas. E isso é uma coisa que talvez a gente tenha que começar a difundir mais, pessoal. Porque hoje em dia existem tantos advogados que tentam achar brecha em absolutamente tudo. Nada impede que ele fale que você escreveu aquilo depois. Ué, isso é a coisa mais fácil do mundo. É só eu escrever e carimbar. Eu posso falar que eu escrevi há 10 anos atrás e dá para o meu advogado. Isso é simples, super simples. Então, assinatura do paciente embaixo. Assim, demonstra o consentimento do que ele sabe da informação que eu passei. Outra coisa, a opinião do colega externo, eu só estou até agora a gente falou muito de contestar a opinião dele para menos, né? Falar assim, não, ele não tem razão. Mas às vezes ele está para mais, né? Às vezes ele está para menos. Às vezes ele está falando, não, ele pode trabalhar. Chega para mim, não. Na minha empresa, ele não pode trabalhar. Eu discordo dele em benefício do funcionário. Então, assim, concordo em 100% e é uma coisa que a gente tem que batalhar. A gente não é médico para defender a empresa. A gente é médico para defender a verdade. Tá? Isso, e para nenhum dos dois lados. Para nenhum dos dois lados. A gente tem que defender o que é tecnicamente adequado. A resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina, ele aborda quais são as obrigações do médico que atende o paciente. Lá estão descritas todas as obrigações perante o conselho. E uma delas é, para você estabelecer nexo, por exemplo, você tem que conhecer o lugar, o ambiente de trabalho. Para você, isso está na resolução. Você não tem como estabelecer o nexo sem conhecer a atividade do trabalhador. Isso é uma das referências. Tem referência bibliográfica, tem outras. Mas isso está na resolução 1488. Então, assim, o médico externo, volto a dizer, é importantíssimo a gente ouvir ele, é um papel e é um documento, não é que é desprezível, é importante. Mas a adequação daquilo que ele está dizendo à realidade do trabalho é a função do médico do trabalho. Tanto que atestado médico é uma outra coisa que vai nesse sentido. Contestação de atestado médico, pode ou não pode? Tá na resolução, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina dizendo que a gente pode contestar. O médico do trabalho pode contestar. Claro, ele assume o risco. Mas ele pode contestar. Trouxe um atestado de 15 dias por um resfriado. Você recebeu aquele atestado, você avaliou o paciente inteiro, ele está só com o nariz escorrendo. Você não pode contestar? Pode. Então aí vai uma discussão bastante aprofundada e bastante longa. Claro que tem, já lhe passo a palavra, claro que tem várias implicações de cada coisa que a gente está dizendo aqui, mas o fato é, a gente tem que trabalhar essencialmente, ao meu ver, com a técnica, né? A lei é evidente que vai ter lá para amparar o trabalhador e tem suas particularidades. Um exemplo de acordo coletivo que o senhor citou, na metalurgia, no ramo metalúrgico, no ABC Paulista, de quanto é a garantia de estabilidade para quem tem um acidente de trabalho e é afastado por mais de 15 dias do INSS, B91. Aqui é 1 ano depois que volta, não é isso? Sabe quanto que é lá? Pelo acordo coletivo? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Vitalício. Vitalício. Então, acordo coletivo tem que conhecer? Tem. Alguém já imaginava que essa informação existia? Tem que conhecer acordo coletivo. Só completando o colega, mas não o contestando, a resolução foi revisada.
Ela não tem mais aquele texto dela, tem outro número. Não, o termo que foi revisado, eu vi isso a semana passada, senhor. O texto que foi revisado foi referente à parte pericial. A parte de nexo, ela continua. Sim, mas veja bem, e para a parte de nexo, ela não diz que é obrigatório. Ela diz que é sempre que é necessário, que o médico julgar necessário. Então, o médico ele não tem a obrigação legal de ir lá. Tem, se ele julgar necessário. Correto? Não está escrito que é obrigatório para ele dar, que ele tem aqui na empresa. Está escrito se ele julgar necessário. Não, está escrito que os elementos que são necessários para estabelecimento de nexo causal são os seguintes. Aí tem vários elementos, dentre eles o local de trabalho. Conhecimento, não diz ir. Mas conhecer tem que ir lá, né? Pelo menos uma vez. Aí daria uma outra discussão, mas posso afirmar que não. Pessoal, coisa pega fogo mesmo. Faz parte. Vamos encerrar por aqui. Fazer um agradecimento ao Dr. Guilherme, tá? Passar o certificado. Opa, caiu no seu. Doutora Lívia, também. Obrigadão. Ó, tem o sorteio do tablet, hein? Pronto, pessoal. Bom, agradecer a presença de cada um de vocês. Nós da Punch nos sentimos honrados com a presença. Vamos reforçar o convite para o nosso seminário em Maringá, 3º Congresso, 30º Seminário, tá? Contamos com o apoio de vocês lá também. Com certeza será um evento muito bom, tá? Então, para encerrar agora o nosso dia de hoje, vamos ao sorteio desse tablet. Só um instantinho. Pessoal, sobre o Maringá, quero fazer o comercial. Nós vamos ter cursos pré-congresso na quinta-feira, que vão ser fantásticos. Especialmente pelo Dr. Hudson Couto, que vai estar lá e vai dar um curso de dia inteiro. A gente sabe que o Dr. Hudson, ele está... tudo fala, já vi e tal. Eu ouvi falar há pouco tempo e cada vez ele genialmente melhora. Então, ele tem coisas novas para falar, vocês vão gostar. E, paralelamente, eu e o Dr. Geraldo vamos ter a tarefa em glória de dar um curso de perícias, né, para quem se interessar bastante pelo assunto. A gente vai estar lá fazendo esse curso. E o Dr. Paulo